prazer, meu nome é Eliege Leopoldo, eu sou escritora de livros infantis e também sou uma mãe que pratica educação domiciliar, o homeschool. Eu moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e eu pratico homeschooling com a minha filha mais velha. Na verdade, a gente tem um regime um pouco híbrido, né? Ela tem uma professora da escola pública que vem até em casa, mas eu suplemento os estudos dela com algumas práticas do homeschooling. Bom, primeiramente, eu queria dizer que o homeschooling é uma coisa bem comum aqui nos Estados Unidos. Só aqui na minha área, na minha cidade, são cerca de 1.000 famílias que praticam homeschooling. E uma das características do homeschooling é que as famílias, normalmente, elas escolhem algum tipo de filosofia educacional para elas aplicarem com seus filhos. Eu, particularmente, gosto muito de Charlotte Mason. Charlotte Mason foi uma educadora britânica do século XIX. Ela tinha uma escola chamada Ambleside. E nessa escola, ela tinha práticas educacionais que ela também compartilhava com os pais. Parte do ensino era feito na escola e parte com a família. E um dos pontos altos da filosofia de Charlotte Mason é a educação feita com livros vivos. O que ela queria dizer com isso? Charlotte Mason, ela tinha a ideia de que a melhor maneira de a gente expor ideias às crianças é através de boa literatura. E vários conteúdos, desde ciências, história, geografia, eles também podem passar por bons livros narrativos. Então, a educação em Charlotte Mason é recheada de livros, bons livros. Bom, a minha filha está indo para o kindergarten, ela tem 5 anos, ao que o Brasil equivale ao primeiro ano, né? Então, esse ano, eu estou colocando o primeiro ano oficial, vamos dizer assim, porque eu já fiz outros anos, mas que eu tenho que prestar alguma conta, vamos dizer assim, para o governo esse ano. Bom, o que eu estou fazendo? Existem vários currículos aqui nos Estados Unidos que a gente pode comprar, são livros didáticos para implementar, né, dentro de casa, são mais voltados para o homeschooling. No entanto, existe um site chamado Ambleside Online, que ele é um comitê que ele elabora um currículo rico em livros vivos, de leituras por série, né? E ele tem uma lista enorme de livros que vão recomendando série por série. E dentro desse currículo eles consideram o ano de kindergarten o ano 0, porque originalmente Charlotte Mason sempre recomendava começar os estudos das crianças a partir dos 6 anos. Então o ano 0 foi um ano que eles incluíram como preparatório. Bom, mas apesar de ser um ano preparatório, ele é um ano riquíssimo em literatura, porque é basicamente para a gente expor a criança aos grandes clássicos da literatura universal. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dividir em vários vídeos os livros que eu vou usar de literatura propriamente dita, também os livros de ciências, os livros de geografia e história. E então esse aqui é especificamente sobre literatura infantil. E eu vou começar com os livros, alguns eu comprei novos, outros eu consegui comprar usados para ficar dentro do meu orçamento do ano. O primeiro é esse aqui, são os trabalhos completos de Beatriz Potter. No Brasil está traduzido já vários desses livros. Até tem um filme, acho que foi a Disney ou Warner que lançaram, que é do Pedro Coelho, né? É baseado nesse livro, o filme não tem nada a ver, mas é baseado nesse livro. E nessa obra aqui eu tenho os trabalhos completos de Beatriz Potter, que também era ilustradora, e ela tem histórias super cativantes. Nós já lemos várias dessas histórias, a minha filha ama de paixão e ela conhece essas histórias de cor, né? É um livro muito bonito com as ilustrações dela. Eu vou colocar aqui, olha, pertinho, para vocês verem a gracinha que são as ilustrações da Beatriz Potter, o Pedro Coelho. A segunda coleção que nós vamos ler, eu não sei se vai ser essa ordem exatamente, que eu ainda não montei meu plano, mas é a coleção completa do Ursinho Pooh. Olha só, se você acha que o Ursinho Pooh é uma criação da Disney, não é uma criação da Disney. O Ursinho Pooh é uma obra de um autor chamado A.A. Milne.
E ele entrou agora em domínio público, então agora qualquer pessoa pode publicar, né? Qualquer editora pode pegar os direitos autorais do Ursinho Pooh. São histórias de amizade e o desenho da Disney é baseado no livro, né? Não é necessariamente uma cópia fiel do livro, mas é uma gracinha o livro do Ursinho Pooh. Aqui também nós temos as obras completas, que se eu não me engano são 6 volumes, eu consegui comprar num livro só, que eu achei mais prático e também mais barato. Bom, a terceira obra, que a gente já leu quase completamente também, é a Madeline. Ele não tá na recomendação da Ambleside Online, mas eu resolvi adicionar porque eu amo a história da Madeline. Até a minha filha, o primeiro aniversário dela, eu fiz com o tema da Madeline. No Brasil, não tem a tradução ainda, mas ele é bem conhecido, a história é bem conhecida porque a TV Cultura, ela passava uma série de desenhos baseados na Madeline. E alguns dos desenhos realmente refletem as histórias do livro, outros já são, né, criações em cima da história da Madeline, né? A Madeline, ela é uma órfã e ela mora num orfanato que é cuidado por freiras, né? E ela é a menorzinha de todas, mas ela é a mais brava, né? Ela é a mais corajosa de todas. Então são histórias muito bacanas. As ilustrações do autor também são bem únicas, né? E ele é muito legal porque ele passa em várias cidades, né? A Madeline mora em Paris, então tem vários pontos retratados de Paris aqui, mas também em Londres, na Casa Branca. Então até a Lisa já sabe algumas desses pontos turísticos, ela já sabe nomear com 5 anos por causa do livro da Madeline. Bom, outros livros recomendados são esse aqui, Stone Soup, Sopa de Pedra. Eu tô conhecendo esse livro agora também, não tenho muito o que falar dele ainda. Essa aqui é a Miss Rumphius. Parece ser uma história bem bonita, que o cenário da história é New England, né? Os estados ali de Massachusetts, Maine, Vermont. É legal porque a minha filha nasceu também por aqueles lados lá, então reflete bastante a cultura. The Story About Pink, a história de um patinho. Se eu não me engano, essa história é baseada... É uma história asiática, né? Que tem como conteúdo. Também é bem bonitinha a história. The Velveteen Rabbit. Eu acho que esse livro já está disponível em português. Também uma história bem bonitinha, de animais. Este outro aqui, ó. The Little House, da Virginia Lee Burton. Esse livro é lindo, é amadinho demais. É a história de uma casa, né, que é construída no campo, mas ao longo dos anos a cidade vai invadindo a casa, né, ao redor da casa. Então, assim, é muito amadinho o livro. Assim, é aquela nostalgia de a gente viver no campo, né? E às vezes a solidão da cidade. Então é um livro muito legal. Eu não sei se ele tem em português, mas se você mora aqui nos Estados Unidos, não deixe de comprar esse livro, porque ele é muito lindo. O próximo livro, deixa eu até ver aqui, ó. Eu até tenho que comprar mais 2 ainda desse autor. Esse autor é maravilhoso. É do Make Way for Ducklings. Esse livro também não tem em português, mas deveria de ter, porque ele é simplesmente sensacional. Eu gosto muito, porque também a Lisa nasceu ali na região de Boston, né? E ele se passa na região de Boston. Então, é a história dos patos. Quem mora em Boston, naquela região, sabe como é que é o tráfego de patos lá, né? Às vezes a gente tá dirigindo e os patos estão passando na rua. E ele é justamente sobre patinhos, um casal de patinhos que está escolhendo um lugar para os seus filhotinhos. E aí também vai passando o cenário de Boston. Tem mais 2 livros recomendados no Embolsado Live desse autor que eu vou comprar ainda, estou esperando sair uma promoção. Eu comprei uma boa coleção usada mesmo de contos de fadas. Eu acho que isso aqui é uma coisa que tem em qualquer biblioteca infantil, né?
Não aqueles livrinhos, né? Aqueles que a gente compra lá na lojinha de 99, que a história é o resumo do resumo do resumo do resumo. Eu acho que uma boa coleção de contos de fadas, a gente tem que observar o texto, né? Como está sendo contado. E também as ilustrações, né? Se elas são dignas, né? Dos contos de fadas. Então aqui é a minha coleção. Tem uma boa coleção de contos de fadas. E aqui, esse livro aqui, eu tive que comprar ele usado. Eu tinha comprado a primeira versão dele nova, mas eu tive que devolver. Por quê? Porque esse livro aqui, eu até tô bem interessada em eu mesma em estudar ele, porque ele é a história do Brer Rabbit. Se eu não me engano, a Disney tem alguns episódios desse livro. Quando esse livro foi feito, o autor, ele escreveu nele no dialeto de inglês, né? Como se fosse assim, imaginam pessoas assim do interior falando, né? Às vezes com um dialeto mais caipira, que nem a gente fala no Brasil, né? E aí, ele tava todo escrito nesse dialeto. E quando eu fui olhar, eu falei assim, nossa, eu não tenho capacidade de ler isso. Então eu comprei uma versão dele no inglês moderno, passado para o inglês normal. E aí, desse livro aqui, algumas histórias serão selecionadas, né, pra gente contar ao longo do ano. Mas nessa olhadinha que eu já dei, eu já amei as ilustrações. Eu amo, né, animaizinhos, história com animaizinhos, assim, na floresta e tal. São histórias que sempre me chamam a atenção, né? Muito, muito lindas as ilustrações. Bom, e eu tenho aqui também esse livro aqui que ele não tem mais edições. Até ele tá bem caro, eu consegui comprar ele por $5, mas até os usados aqui estão na base de $40. Que eu vou testar esse livro aqui. Esse livro chama Everyday Graces e é um livro para você trabalhar boas maneiras com as crianças. E aí ele tem vários temas que ele trata, como por exemplo, boas maneiras em casas, usando palavras sabiamente, boas maneiras na mesa e assim por diante. E aí a autora, ela selecionou vários poemas e histórias que contam, né, que tem essa temática trabalhada em cada capítulo. Ele não é muito bom de ilustrações, mas ele segue a mesma ideia daquele livro, O Livro das Virtudes. Eu até tenho esse livro aqui, que ele é bem famoso no Brasil. E eu vou testar com a minha filha, vou ver se ela vai gostar ou não. E tô planejando usar algumas histórias dele. Bom, no campo da poesia, eu tenho aqui eu vou ter 4 livros, eu não sei onde é que tá o quarto, mas eu vou mostrar pra vocês 3. Bom, Charlotte Mason, ela sempre tem a ideia de que a gente expõe as crianças a uma ampla variedade de leitura. Então, a poesia está inclusa nisso. Então, eu tenho aqui algumas poesias do Robert Louis Stevenson. Ele é um poeta inglês muito famoso, do século XIX. Ele tem várias versões dos poemas dele, que já é domínio público. E ele escreve para crianças de uma maneira que eu gosto muito, né? Que ele pega aqueles temas bem infantis mesmo, né? Ficar na cama no verão, hora de acordar, sol de verão, balanço, o rei, a rainha. Eu amo as poesias dele, assim. Eu não sei se... Elas provavelmente devem ter alguma versão em português, eu não tô por dentro. Mas é um livro que toda família deveria ter. São as poesias... Tem várias versões, tá? Vários livros do Robert Louis Stevenson. Se você gosta de Chesterton, eu posso dizer pra você que o Chesterton gostava muito desse autor, tá? Esse aqui também foi um achado. Eu paguei $1, gente, nesse livro aqui. Esse livro, ele tem várias poesias famosas da língua inglesa, né? Tem aqui Dixon, William Blake, Robert Louis Stevenson, Robert Frost, Shakespeare. Tem a turma da pesada aqui do inglês, né? Mas sempre voltado para a infância, né? É um livro mais antigo. As ilustrações também são antigas, mas é de um material riquíssimo aqui, que também estou planejando tirar várias poesias
para serem lidas aqui, que elas realmente são muito bem selecionadas, né? E eu também tenho aqui um livro em português, né, de poesia, que é da Cecília Meirelles. Nós já lemos várias poesias esse ano, mas continuaremos a ler durante esse ano. Eu tenho um livro aqui que eu não sei o que aconteceu com ele, que eu tenho um livro do Vinícius de Moraes, A Arca de Noé, que também é um livro que está fazendo bastante sucesso com as minhas filhas aqui. Então esses são os principais, eu vou dizer assim, livros que nós vamos trabalhar durante esse ano de kindergarten. E deixa aqui nos comentários se você quer saber um pouquinho mais sobre algum deles, que pode vir um próximo vídeo falando sobre isso. Muito obrigada!